Olá, gente querida! Estamos de volta com o programa Autonomia Feminina, destacando a reflexão sobre o ser mulher em nossa sociedade. E, mais uma vez, o objetivo do nosso programa é compartilhar histórias reais, promovendo diálogos transformadores e buscar juntas caminhos para a construção da autonomia. E para iniciar essa jornada de hoje, o tema é redes de apoio, sororidade na prática. E é com entusiasmo e com alegria que recebemos a presença da nossa convidada, professora Yarley Souza Ferreira, educadora, ativista em projetos de apoio às mulheres e com forte atuação em iniciativas comunitárias. Filósofa, ou seja, com um currículo enorme, e é uma mulher extremamente importante na luta das mulheres, contra a violência das mulheres, no direito às mulheres ter voz, espaço e contra a desigualdade social. Professora Yarley, é muito bom te ter de volta ao programa e agora com cara nova. Seja bem-vinda. Oi, Márcia, muito obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer a gente continuar a nossa conversa, né? Que ficou com gostinho de quero mais, né? Ficou. Então vamos lá. E antes da gente iniciar a nossa conversa, nós vamos assistir um vídeo que destaca o trabalho de uma mulher percursora, da Creuza Oliveira, que é uma empregada doméstica. Enfim, não vou dar spoiler não. Vamos lá assistir. Trabalho doméstico infantil é invisível? Antes mesmo do sol nascer, milhares de meninas no Brasil já estão pegando no batente. Sem salário, sem estudo, apenas por comida e roupa usada. Foi assim que começou a história de Creuza Oliveira. Ainda criança, carregando a herança de um passado que insiste em esconder esse tipo de exploração. Por anos, ela acreditou que esse destino era inevitável, até ouvir no radinho de pilha outras trabalhadoras domésticas falando de direitos e descanso semanal. Com o coração disparado, Creuza descobriu que não estava sozinha. Foi a sororidade que a acolheu e mostrou o poder de uma rede de apoio. Em Salvador, Creuza se juntou a outras mulheres, fundou sindicatos, exigiu mudanças e abriu caminho para milhões de domésticas terem seus direitos reconhecidos. Da cozinha silenciosa aos microfones de conferências, Creuza ergueu a voz contra séculos de exploração invisível. Seu ativismo transformou dores individuais em conquistas coletivas, inspirando muitas outras a enxergarem que merecem mais. Hoje, a menina que trabalhou desde os 9 anos é homenageada por universidades. Creuza recebeu um diploma de honra, mas a verdadeira vitória é ver o trabalho doméstico deixando de ser tão invisível e milhares de mulheres conquistando voz e direitos. Quando uma mulher apoia a outra, nenhuma fica para trás. A história de Creuza Oliveira prova que a sororidade pode mudar destinos e derrubar barreiras. Porque, se unidas nós nos enxergamos, juntas nós nos libertamos. Esse é o programa ACCA, Autonomia Feminina. Professora Yarley, a história da Creuza mostra que nós temos tantas Creuzas Oliveiras nesse país, né? E aí, antes de eu fazer uma pergunta diretamente para você sobre o que significa na prática estar isolada enquanto mulher, eu queria que você explicasse para nós, quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é sororidade e por que nesse conceito existem divergências. Né? Tem alguns movimentos que acham que deve falar, outros não. Primeiro vamos situar, né? Já viu, o vídeo já mostrou que é uma rede de apoio, mas de fato, como isso acontece, da onde faz, vamos contextualizar o nosso
ouvinte? Olha, há uma certa decepção a partir de um dado momento em relação a esse conceito, não é? Algumas pessoas dizem não há sororidade, mas a gente precisa entender que não há sororidade como uma categoria universal, que, aliás, as categorias universais são muito masculinistas, sabe? Os homens, eles gostam muito, eles estão muito ali na área do direito, então as categorias valem para todos, como se não existissem diferenças. Então, a sororidade, ela não é uma categoria universal no sentido de que é mulher, então eu já estou entrando ali em empatia, sororidade, né? Não. A sororidade, ela pode se dar, ela acontece, é como se um espaço se abre entre as mulheres, e tem a ver exatamente com as mulheres, porque o que tem de comum entre as mulheres é que elas são oprimidas. Se há algo universal, Márcia, se há algo universal em relação a essa questão do feminismo, é que as mulheres são oprimidas pelos homens. É fato. É isso. Mas as outras questões, são diferenças que a gente tem que lidar com elas. E a sororidade pode acontecer é muito comum, todo mundo diz, olha, sororidade é quando uma mulher está sofrendo e esse sofrimento é causado pela essa pressão patriarcal, machista, misógina, que é necessário dar esses nomes, né? A mulher vítima. Mas vítima do quê? É o agressor, tem que colocar a cara do agressor. Então, quando isso acontece e que uma outra mulher, então, entra em sintonia com ela por esse viés, nós dizemos, então, que isso aí que está acontecendo uma relação de sororidade. E a sororidade pode ser tanto espontânea, você está passando por uma situação e aquilo me toca, me afeta, quanto ela pode ser construída, não é? Porque, na verdade, tudo é construído. Mas eu digo construído conscientemente, eu entender que eu não sou inimiga das outras mulheres, que isso é uma marcação patriarcal, que a gente é fútil, que a gente não se dá bem, que a gente briga, inclusive, por causa dos homens. Tudo isso é uma construção que as mulheres tem se dado conta que é uma marcação patriarcal. E, em contrapartida, a gente diz, não, ao contrário, nós somos amigas, nós sofremos essas mesmas questões. Aliás, tem um outro conceito muito bem-vindo, que é o conceito de dororidade, né? É um conceito forjado pela Vilma Piedade, uma brasileira, uma mulher preta, que ela diz que é quando as pretas se encontram, e elas se encontram por este sofrimento, que é de gênero, mas que também é de classe, é de etnia, também é de raça. Então, a sororidade é isso, é quando a gente abre um espaço em que nesse espaço há uma relação de confiança entre nós. Aí fiquei pensando, quando você fala da dororidade, né, um pouco parecido com a interseccionalidade, ou seja, há diferenças também na questão de classe, ou seja, há um fato, é bom a gente fazer esses marcadores, há um fato universal, a opressão. Entretanto, há questões que têm a ver com classe social, têm a ver com a cor da pele no Brasil, né? E com a questão de gênero também. Não sei até que ponto, por exemplo, quem é uma mulher da classe que oprime tem sororidade com a mulher com a classe que é oprimida. Ou seja, existe essas questões. Mas aí, para falar que essas questões, no próximo episódio a gente vai mostrar isso, a questão da história do feminismo no Brasil, como é que há divergência nas lutas, entre as lutas das mulheres brancas da classe alta e das mulheres que são trabalhadoras negras. Mas essa divergência, ela tem que ser discutida, ela tem que ser conversada, porque é um processo histórico, entendendo, a gente muda. Mas voltando aqui, Yarley, dentro do que você falou, e a gente viu
da importância da rede de apoio, só para a gente pensar junto, o que significa na prática uma mulher estar isolada? E também, quando a gente fala isolada, penso por que isso é tão mais comum nas classes onde as mulheres são mais vulneráveis, né? O que significa? Você tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? Márcia, isolar uma pessoa, né, privá-la do contato social é a forma de dominação mais comum que você possa imaginar. Então, as mulheres isoladas, elas estão soltas, no sentido assim, de quase que vagando elas se perdem até de si próprias. Então, isolar para poder dominar, essa é a tônica, né? E é comum demais. Nós estamos vivendo num momento social que a gente se organizou em termos de capitalismo, que é exatamente a tônica a pessoa é a pessoa, é o átomo. Então, nós não temos mais vizinhanças. Nossas vizinhanças não se metem conosco, todo mundo faz um trabalho que é muito corrido, então está todo mundo ligado na sua vidinha ali, e então é muito fácil dominar alguém isolando. Isolar uma pessoa, isolar uma mulher, já é um momento de um percurso de violência que já está levando à morte, porque ela já está sendo expulsa do mundo. Então, isolar é um passo que está à frente do humilhar, do constranger, do fazer com que ela desacredite nela própria. É um passo muito avançado em relação a fazer com que essa mulher desapareça do mundo. Então, isolar não é nada simples. Isolar é isolar para dominar e expulsá-la do mundo. Está isolada, já não está no mundo comum, né? Está isolada. Então, quando uma mulher se isola, o perigo desse isolamento é que ela se perde de si mesma. Ela começa a acreditar que ela não é o que ela é. Então, ela vai isolada normalmente com um opressor. Então, ela tenta agradar o opressor para poder ver se tem ali uma cumplicidade. Enfim, o isolamento é uma expulsão do mundo. Isolar uma mulher é expulsá-la do mundo. Você está falando, as coisas vão acontecendo no cotidiano da vida da gente, né? Eu não vou citar nome, eu não vou falar, mas é uma pessoa muito próxima, muito querida, muito amada minha, e há anos isso. Ela estava praticamente vivendo num cativeiro, né? E sendo tratada pipoca e pinga, e com condições financeiras grandes e tal, enfim, até que a gente estourou, tipo o cadifeiro, e foi. Mas é que vai se minando antes, tem uma trajetória disseminada, e como é que vai uma pessoa assim, eu arrepio, que é uma pessoa muito próxima e querida, né? E quantas mulheres que não sofrem isso, né? E quando a gente vê, principalmente na situação dos idosos, com os próprios filhos, que sejam homem ou mulher, ou seja, esse processo dessa dominação e por vários motivos. Aí você foi falando, eu fui lembrando, isso me dá até arrepio de tamanhas barbaridades que a gente vai vivendo. E aí, Arlen, eu te pergunto, qual que é o papel das redes de apoio e da sororidade como ação concreta, no enfrentamento dessas questões, que são questões que a gente vivencia cotidianamente? E tem hora que a gente banaliza, naturaliza, porque a gente acha que também tem hora que a gente não dá conta de engolir tanta violência, né? Como é que você pode estar nos falando, como que é isso? Uma mulher isolada, quando ela está nesse espaço de isolamento, porque vamos pensar a pessoa isolada mesmo, já dificilmente ela sai só. Ela precisa ser retirada, né? Claro, a gente diz, olha, precisa querer. Não, mas não basta mais querer. Não, tem que querer. Chegando um determinado momento, ela precisa de apoio, ela precisa de rede de apoio. Eu lembro que recentemente, eu numa classe de mulheres adultas, dando uma aula sobre o direito das mulheres,
eu então motivei para que se abrisse um espaço de sororidade, né? Então, as pessoas... E aí nós temos um trabalho que nós temos uma metodologia, que é uma metodologia que nós chamamos ético-político-comunitário. Então, ela se abre, abre-se um espaço e nós fazemos essa metodologia. E uma aluna fez uma narrativa de si e falou que ela estava, por exemplo, num estado do Nordeste e estava isolada. Então, ela não usou essa expressão, mas ela disse: o meu marido me prendeu, e eu estava com meus filhos, tinha vizinho, mas ninguém sabia de nada, ninguém se mete, achava ela esquisita, porque ela não podia conversar com ninguém, então era esquisitona. Nós não, né, aquela ideia de não se meter na vida do casal. Então, o isolamento, com licença, ele é um isolamento político, né? Tira da convivência. E a pessoa, então, como que ela se salvou nessa situação? Ela entendeu que tinha alguma coisa errada, porque a princípio ela entendia que era amor. Ele gostava dela, ela não trabalhava, ele mantinha a família, e etc. Ela foi entendendo que não era. Era ciúme demais, e aí a agente de saúde entrou e ela falou para a agente de saúde. A agente de saúde poderia ter ido embora, mas o que ela fez? Juntou a mulherada da redondeza e fez arrumou um dinheiro e disse: vai embora. E aí ela veio embora para Goiânia, porque era o lugar mais distante. Então ali teve um ato de sororidade. E isso acontece muito, não é assim. Não é que nos salve a sororidade, porque não basta. Mas ela termina... Ela começa a ser o primeiro caminho para você ir atrás, para conseguir sair daquele ato de opressão. E para dizer, Márcia, que de fato existe... É que a gente, talvez, em determinado momento, as mulheres, as que vieram antes, tiveram talvez uma expectativa muito grande em relação à sororidade, não é? De que poderia... Não, mas... Não é salvação, né? Não é. É mais um instrumento. Pessoal, a gente está terminando esse episódio com gostinho de quero mais, só que dessa vez nós vamos ter o próximo episódio, que vai ser com a professora Yarley. E o que ficou pra gente é que nenhuma mulher precisa ficar sozinha. E que nenhuma mulher está sozinha. E que a gente tem rede de apoio. E você que está vendo algumas coisas, chame outras mulheres. Se unam em defesa, eu acho que de sair da violência. Não só mulheres, mas aqui a gente está falando especificamente de mulheres. Então, professora Yarley, obrigada. Fiquem ligados. No próximo episódio, a gente continua o assunto com a professora Yarley.